Olá! Bem-vindo E bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá! Olá, boa tarde! Bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um episódio do podcast de Dois a Pais. E hoje com convidada Karina Palma. Bem-vinda! Bem-vinda ao Algarve! Então, como sempre, nós temos aqui uma história também com a Karina e com todos os nossos convidados que escolhemos para estar aqui. E eu já conheço a Karina há alguns anos, talvez 2017, 18, por aí. E mais tarde, quando nós começámos a namorar, fizemos várias lives juntos no Instagram, em que começámos a falar sobre relações, sobre o casal em si, e mal sabíamos que íamos estar hoje aqui a falar sobre um tema que é a sexualidade do casal no pós-parto, depois de ambas termos sido mães. A Karina também tem uma menina incrível e vamos aqui também partilhar um bocadinho experiências, realidades e esta tua história. Então, se quiseres começar por apresentar. É sempre a pergunta inicial, não é? Quem é a Karina Palma? Quem é? Então, antes de mais, obrigada. E realmente nós já estamos na vida uns dos outros há muito tempo. E isso é tão lindo. E quem nos dizia a nós estarmos aqui hoje, não é? E sim, já não venho ao Algarve, pelo menos há 3 anos. Não, ao Algarve não, mas aqui a este espaço há 3 anos. E então é muito transformador para mim estar agora neste preciso lugar, desta forma. Então, muito obrigada por esta oportunidade. Então, eu sou a Karina Palma, sou mulher, mãe, uma eterna sonhadora e profissionalmente sou enfermeira parteira integrativa, tenho imensas formações a nível do desenvolvimento pessoal, não me cabe assim aquela caixinha só de enfermeira parteira tradicional, gosto sempre de ir mais além, não é? Perceber muito aqui o ser humano e esta altura, não é, da nossa vida, seja a gravidez ou o pós-parto, é mesmo uma altura muito vulnerável e então é preciso assim uma imersão de outra forma. Eu gosto mesmo muito de aprofundar os meus serviços. Então tenho trabalhado com mulheres, desde a gravidez ao pós-parto, assim de uma forma muito, muito integrativa. Então é isso que eu tenho feito. Boa. E nós, quando falámos durante muitas lives sobre esta questão de relacionamento, depois, curiosamente, o teu caminho foi-se também moldando e ajustando, o teu caminho profissional, à medida que tu foste desenvolvendo o curso, na altura acho que estavas a fazer ou ias fazer. Sim, da especialidade. E que depois a vida também te traz a benção de seres mãe. Como é que tu sentes que há muito esta parte que, ok, a teoria vamos partilhar, mas depois de viver na prática, tudo aquilo que tu trouxeste, daquilo que aprendeste, seja a nível de gestação, seja a nível do próprio parto em si, na tua experiência, o que é que tu sentes que isso te trouxe? Deixa-me ver se eu percebi. Então, estás a perguntar se a parte que eu aprendi mais teórica... Imagina, expectativa versus realidade. Aquilo que tu sabias versus aquilo que efetivamente foi. Ok, bem, essa parte, então... Então, eu sinto que criei imensas expectativas, efetivamente, mas talvez tenha sido mais para o pós-parto. Então, eu sempre fui muito mais de... Enfim, eu sou muito racional, mas sempre fui assim um bocadinho mais fora da caixa e de sentir. Então, a gravidez foi muito assim imersa em emoções, também ainda estava a recuperar, não é, do trauma do acidente, e sinto que de uma forma ou de outra consegui agarrar a parte da teoria. Ok, tenho que sentir mais a bebé, enfim, coisas mais teóricas, mais práticas, eu sinto que, ok, estava fixe, estava bem. Entretanto, na parte do parto, também percebi muito aquilo que eu sentia, que há determinadas coisas da teoria que não me faziam sentido. Pronto, entretanto, já tenho vindo a estudar, não é? E os estudos, cada vez nós evoluímos mais,
e percebi que havia efetivamente coisas que não são by the book, não é? Que a mulher precisa muito mais de ouvir o seu corpo do que estar, não é, racional, de tem que fazer assim, tem que fazer assado, este movimento, aquela posição, enfim. Então, na parte do parto em si, foi assim um misturar de intuição / aquilo que eu sabia que era expectável ou não. Então aí sinto que até foi ok. Mas depois no pós-parto eu criei imensas expectativas, porque achei que ia ser espetacular, que como já tinha cuidado de imensos bebés, inclusive a minha primeira sobrinha nasceu quando eu tinha 10 ou 11 anos, então para mim era peanuts cuidar de um bebé, toda a minha vida tratei de bebés, então eu achei, vai ser super fácil, tenho um desenvolvimento pessoal incrível, super consciência, isto vai ser super fácil mesmo, nem vou ligar ao pós-parto. Qualquer. Entretanto, a minha filha nasce e foi esse tipo assim, eu acho que entrei ali numa catarse de emoções, dificuldades, e foi assim um choque de realidade, sabes? Foi mesmo, não estava à espera que fosse assim, não estava mesmo à espera que fosse assim. Eu achei que ia dar conta, porque era suposto eu dar conta. Como assim? Eu, que já sabia tudo, que sempre cuidei de bebés, que toda a gente esperava que eu já soubesse, e depois as pessoas à minha volta diziam mesmo isso: tu quando fores mãe vais ser incrível, já sabes tudo. O mesmo dizia ao Gonçalo: tenho uma mulher que é enfermeira, parteira, isto é muito fixe, ela sabe tudo. E de repente comecei a afundar-me, e foi muito difícil. Também todas essas expectativas, não só tuas, mas também das pessoas à tua volta, também criam uma certa pressão em demasia que acaba por chocar muito, não é? Sim. Digo eu. No entanto, isso também te levou a um crescimento brutal, e também foi o que te levou a este livro. Sim. Boa. Sim, graças a esta experiência escrevi este livro. E eu tenho reparado muito nisso agora, que partilho alguma da minha história, e eu recebo dezenas de mensagens de mães a falar precisamente sobre este lugar do autocuidado, não se conseguirem colocar em primeiro lugar, precisamente também sobre as relações, sobre a sexualidade, sobre a relação com o corpo, e recebo mesmo muitas partilhas. Então sinto que abri aqui mesmo um espaço seguro para que houvesse este tipo de partilhas, porque não houve até pessoas que me disseram: eu nunca partilhei isto com ninguém, porque achava que era errado. Então, sim. Eu acho que é super importante, e é um tema que é quase tabu, não é? E que devia ser muito mais falado. E também aquilo que nós pensamos também em trazer-te e em convidar-te, para além de todo o historial que nós já temos, não é? E do teu livro, é precisamente o propósito do nosso podcast, e é trazer a vida real, trazer as experiências, os desafios, aquilo que nós vivemos na realidade enquanto pais, enquanto pessoas, enquanto casal. E acho que não faria sentido nenhum não te trazer cá, principalmente depois de sabermos um bocadinho da tua história e das tuas vivências e experiências, e agora mais ainda com o livro. Acho que faz mesmo todo o sentido estar cá. Obrigada. Agora vamos ao tema. Vamos lá. Como é que surgiu? Eu já te ouvi falar sobre este tema algumas vezes, seja no Instagram, seja no evento que nós fomos. Como é que isto surge em ti, a questão, a sexualidade no casal, porque por isto que o Joe estava a dizer, que às vezes é um tema tabu, e às vezes até no próprio casal. Nós sempre conversámos muito sobre isso, porque já tínhamos outra visão também do assunto e porque nos quisemos informar sobre isso, mas há casais que se perdem no meio da maternidade, e principalmente nesta questão da sexualidade, porque nós estamos habituados, olha, apetece, toma, bora lá, vamos ter o nosso momento. Olha, o corpo não está num ritmo que está quando depois somos pais, e parece que é fácil, parece que é espontâneo. E chega um momento que, primeiro, existe o pós-parto, e eu própria também já partilhei isto. Eu tive 4 meses de pós-parto de aversão sobre pensar sequer no tema com o nome sexo, não é? Que é, eu tive muitas dores depois do pós-parto,
cada vez que me lembrava, era tipo, ai, não, socorro, tipo, não. E muitas vezes nós partilhávamos e dizíamos, e o Joe sempre disse, quando sentires preparada, eu estou aqui e vamos de outra forma ao longo deste tempo alimentando o nosso amor, e foi isso que fizemos. Mas depois há muitos casais que se perdem neste caminho porque não conversam, porque não se sentem capazes de dizer, olha, hoje não me apetece, olha, estou em trauma, estou em choque, o meu corpo não se sente bonito. Há muitas mães que também passam por isso, as mulheres não se sentem belas, né? Não se sentem sedutoras, não têm esta vontade, para além de tudo aquilo que nós sabemos que é a perda da libido, a vontade do desejo. Então, da tua experiência e também daquilo que tu trazes na bagagem, eu acho que podes sempre equilibrar aqui isto. Como é que tu vês este tema essencialmente? E até numa primeira fase, que é a nossa relação com o corpo, e numa segunda fase, a nossa relação com o corpo com o outro, e numa terceira fase, que é a nossa relação com o corpo com o outro e depois de parir. Sim. Então, contextualizando assim um bocadinho, já que falamos em histórias reais, então eu já venho com uma bagagem de história real, história da minha mãe, não é? Que eu ouvia desde pequenina, que havia muito abuso do corpo. A minha mãe sempre me disse que depois de ter filhos tinha que estar pronta, independentemente de não estar pronta, não é? Então sempre cresci com isto. Fosse na gravidez, fosse no pós-parto, ela tinha que estar pronta, pronto. Então isso para mim já era assustador. Depois o tema corpo, sexualidade, nudez, era tipo, não era permitido de todo. Imagina, eu tinha, ao ponto de eu ter que estar na casa de banho de porta fechada, se tivesse de porta aberta era tipo, ficava de castigo, estar nua, mesmo em criança, não podia ser. Lembro-me de encontrar uma fotografia quando era pequenina, nua, e o meu pai dizer que tinha que ser rasgada, que tinha que ser escondida, enfim. Então sempre foi muito pesado esse tema para mim. Entretanto, as minhas relações eram todas de abuso, no fundo, porque era como se eu desse o meu corpo ao abuso, não é? Eu só tenho que dar prazer ao outro. E, entretanto, comecei a trabalhar mais em mim e comecei a explorar a minha própria sexualidade, fosse a masturbação, enfim, a começar a ter efetivamente desejo pelo meu corpo para permitir que o outro me desse desejo a mim. E pronto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque numa energia mesmo de pré-conceição, a forma como nós nos doamos a nós próprios e ao outro, e se queremos pôr um bebê no mundo, nós precisamos ter uma relação saudável, não é? Porque sexualidade é a energia que nos liga à vida, e se nós queremos dar vida a um novo ser, então que seja numa energia saudável. Pronto, então eu trabalhei muito em mim, até porque ser mãe sempre foi assim o meu desejo, desde que me lembro, e trabalhei muito em mim, e as minhas relações começaram a ser muito de eu me permitir ser tocada num lugar de prazer e não de só estou a fazer um favor, só porque o outro quer, não é? Nem sempre foi fácil. Houve mesmo alturas em que eu chorava e pensava, não estou confortável aqui, porque aquilo não era o meu lugar seguro, não é? Não sabia o que era estar ali, não é? Então é preciso falar muito sobre isto, que tem que haver um trabalho mesmo contínuo. Pronto, entretanto, não é muita coisa aconteceu, mas estou nesta relação. E na gravidez sinto que oscilou ali o desejo sexual, faz parte hormonalmente, mas sinto que é isso, já estava num lugar de desejo mesmo, tinha mesmo vontade nos períodos que estava com energia. Pronto, e é engraçado que tivemos relações sexuais mesmo até a Constança nascer, porque tivemos relações sexuais e eu entrei em trabalho de parto, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois, e isto é uma explicação, porque o esperma tem prostaglandinas e pode aqui ajudar no trabalho de parto. Certo. Pronto. Depois tive um parto domiciliar em casa, e o que eu senti foi que na gravidez senti muito instável emocionalmente, porque eu estava a conhecer o meu marido, não é? Estávamos assim a conhecer-nos enquanto casal e, enfim, nós sabemos que conhecer uma pessoa já é desafiante, conhecer uma pessoa num processo de gravidez, mais desafiante é. Então eu senti que na gravidez foi assim muito instável emocionalmente, mas depois no parto o que eu senti foi que o meu marido esteve tão presente, esteve assim de corpo e alma, sabem? E aquilo despertou-me
assim um desejo brutal, tipo uma cena mesmo fora do normal. Tanto que, eu acho que nunca disse isto assim, para aí, sei lá, 2, 3 dias pós-parto, eu já tinha vontade de ter relações sexuais, mas relações sexuais mesmo, sei lá, sentia mesmo um desejo enorme. E se por um lado temos pessoas que não conseguem de todo pensar nisso, também temos que falar nas pessoas que pensam, mas que têm medo disso, do género, eu não devo ser normal. Não é? Eu não sou normal porque não penso disso de todo, eu não devo ser normal porque só penso nisso, não é? Então, também foi ali um bocado o choque do género, como assim eu já tenho vontade? Porque foi toda a magia que se viveu ali, eu senti que aquilo foi mesmo sexualidade, não é? Toda a energia de doação, de entrega, não é? De intimidade, de prazer. Então eu senti, e aí também foi muito desmistificar. Não é? Quando é que eu posso começar a ter relações sexuais? Não é chapa 5, não é? Temos que perceber como é que foi o parto, como é que está também a recuperação, enfim, é tudo um todo, não é? Então sinto que foi assim mesmo, assim, um desejo incrível, precisamente por isso, porque nós mulheres precisamos sentir-nos conectadas, ligadas ao outro, para depois aumentar o desejo. Só que o que é que aconteceu? O meu marido viveu isto tudo, era tudo muito novo para ele. E ele não estava com todo o desejo e todo o fogo que eu sentia. O que é que isso fez? Fez com que eu sentisse que não era desejada. A minha autoestima foi por água abaixo, foi do género, ele não me deseja, ele já não me ama, tipo, depois só crenças e bichinhos na cabeça, e depois ele próprio estava a viver o processo dele, do género... Quer dizer, acabaste de parir, agora temos uma bebé, como é que eu posso estar a pensar nisso, não é? Então também é nós sabermos lidar com os nossos próprios pensamentos, com o processo do outro, então é aqui um misto de emoções, não é? E depois há muitas mulheres que não conseguem lidar com isto e nem sequer falam sobre isto, tanto em casal como com outros profissionais, para dizer, olha, estou a sentir isto, será que é normal? Enfim, então foi muito assim. Depois... Sinto que, como já tinha partilhado, enfim, foi esse fogo todo de adrenalina pós-parto, imediato, mas depois fiquei muito doente, porque, enfim, tinha pedacinhos de placenta no útero ainda, só descobri 2, 3 meses depois, porque estava mesmo imersa naquele caos. E tudo isso me levou a uma exaustão mesmo real. Eu achei que era depressão pós-parto, mas não era ansiedade. E comecei mesmo a ficar desgastada, e com esse desgaste, mais a amamentação, a perda, não é, de lubrificação, de líbido, sinto que, lá está, comecei a perder mais o interesse, mas é engraçado que comecei a perder mais o interesse entre 1 ano e 2 anos de vida do que no início, do que aquele primeiro ano de vida. Então, é assim, eu acho que no fundo, o que me faz mais perder o desejo ou não é a forma como eu sinto que estou ligada ao outro. Então, isto tem a ver com o autoconhecimento. Como é que eu, não é, sinto que estou conectada ao outro? Como é que eu sinto que me posso ligar ao outro? Não é? Temos que perceber que temos hormonas, temos que perceber como é que elas funcionam no nosso corpo, e eu explico isso no meu livro, mas depois também tenho que perceber como é que eu própria lido com determinadas situações. O meu marido, por exemplo, está muitas vezes ausente, não é? Pelo trabalho dele, muitas vezes estamos imersos no caos, porque a nossa filha, não temos rede de apoio, a nossa filha pede mesmo muita demanda, e o que eu sinto é que se eu por alguma razão me desligo, já fui, não tenho vontade, não é? E passa-se às vezes 3 semanas e isto a nível sexual, mas lá está, se nós nos sentirmos ligados emocionalmente e com a chama acesa, e isso é nos pequenos gestos, não tem que haver a sexualidade, não é só o ato sexual, nós não sentimos, às vezes nem sentimos falta, mas sentimos-nos ligados, sabem? Isso é um tema que nós já abordamos aqui, já falamos várias vezes e até falamos no primeiro episódio da primeira temporada, aquele episódio único, e já falamos aqui também, e acho que é muito fixe tu naturalmente e espontaneamente teres abordado esse assunto também, porque nós acreditamos muito nisso e é bom ter assim a tua opinião em que também suportas precisamente esta questão, que não é
não é obrigatório que haja ato sexual para haver sexualidade. Exatamente, sim, porque a sexualidade, lá está, a energia que nos liga à vida, é muito mais do que isso. E é engraçado que é sempre um tema que eu trago para as minhas consultas, seja na gravidez como no pós-parto, é sobre como está o relacionamento, a conexão do casal e a sexualidade. E houve um casal que me disse, nós já não temos relações sexuais mesmo, há pelo menos 2 meses, mas eles disseram, olharam um para o outro, mas sabem aquele olhar mesmo que vocês veem mesmo uma ligação forte. Eles olharam um para o outro e disseram, porque nem um nem o outro sente falta disso, nós estamos cansados, ela está cansada das hormonas, da gravidez, e ele, enfim, também está cansado do trabalho, mas eles dizem que basta olharem um para o outro, tirarem aqueles minutos de conexão através do olhar, toque, às vezes um filme, uma série, eles dizem, isto enche-nos a bagagem, nós estamos imersos de amor, nós não sentimos necessidade de ter relações sexuais, porque não é o nosso perfil, não é? Há casais que precisam disso, não é? Porque nós sabemos que faz falta, mas há casais que precisam disso, há outros casais que não precisam e está tudo bem, não é? É do género, eu tive uma mulher que me disse, há 1 ano que nós não temos relações sexuais pós-parto, mas ela não estava ok com isso e não havia comunicação, era um não assunto, e aí só estamos a pôr, não é? A terra para debaixo do tapete, a porcaria para debaixo do tapete, e não pode ser. Agora, se fosse, não temos relações sexuais há 1 ano, mas é ok para nós comunicamos sobre isso e para nós não é o mais importante, perfeito, não está tudo ok, não é? Não há nada de errado com vocês. Exato. Agora, neste caso, sim, há alguma coisa de errado, não é suposto não ser um assunto, não é? É uma coisa que está a mexer muito com vocês e isso desgasta o casal completamente. Claro. E não é suposto o casal viver só para serem pais, não é? Nós sabemos, nós perdemos no dia-a-dia com filhos, mas não é suposto nós estarmos juntos só para ser pais, não é? A intimidade é muito mais do que isso. É uma das coisas que nos separa dos animais. Claro, exatamente. Mas a intimidade e a sexualidade, não é? Andam de mãos dadas, e a intimidade é muito isto, acontece nos pequenos gestos do dia-a-dia. Haver sempre um bom dia, uma boa noite, como é que correu o teu dia. É sempre eu vejo-te e tu vês-me, na nossa individualidade, não é? E enquanto casal. Então é muito sobre isso. Sim. Eu noto muito isso, e também já falámos sobre isso, que é, para mim, e aquilo que tu estavas a dizer do Gonçalo ter estado tão presente no parto que te acendeu o desejo. Completamente. Eu não sei se partilhas o mesmo, mas para mim, quando eu vejo, por exemplo, o Joe a cuidar delas, ali entrega ao momento, ou a fazer alguma coisa da casa, digo... Ai, agora é que eu te começo. Sim. Porque eu acho que a mulher... É isso que nos apaixona. Sim, é isso. É e isso. eu já partilhei várias vezes, e ele às vezes ri-se assim, mas é isso que dá aquela vontade, que é sentir que está ali presença, e claro, connosco também, do tipo, ok, estás bem, precisas de alguma coisa, posso-te ajudar a alguma coisa, e são esses momentos que trazem ainda mais vontade para uma mulher. Sim, porque no fundo tu sentes que estás a ser vista, não é? Sim. E aquilo que eu sinto nestes anos imagina, eu digo que já passei, não 4 anos de pós-parto, porque eu agora senti um bocadinho que o meu pós-parto foi mais curto, mas de 4 anos de existência de 2 filhas, é isso que eu sinto, que quando nós estamos, os dois, quando nos ligamos de alguma forma, não existe tanto essa necessidade de envolver-nos sexualmente e termos aqueles momentos. Claro que existe essa vontade e desejo, mas não é aquela coisa de, né, todos os dias, ou de dia sim, dia não. Às vezes, aquilo, quando nós perdemos, e nós tivemos nestes 2 pós-parto os nossos meses de recuperação, que também a segunda foi mais rápida e breve do que a primeira, mas aquilo que eu senti foi, eu enquanto mulher, e depois podes partilhar a tua experiência, de a falta... cria mais vontade, e quando acontece, ou quando voltou a acontecer, e quando voltou a acontecer mais regularmente, foi tipo, uou, parece que ainda é melhor, parece que ainda nos conectamos mais, parece que damos mais valor àquele momento, que se calhar enquanto não pais, enquanto casal, é tipo, olha, vamos só curtir e ter aqui uma noite. Eu não sei se tu sentes também o mesmo, mas sim. no meu corpo sim. Foi diferente a significação, o significado daquele momento. Não sei se queres dar a tua partilha enquanto o homem. Sim, é interessante, que eu ia falar depois das diferenças entre a mulher e o homem, mas partilha. Aquilo que eu quero frisar aqui um bocadinho, e também já partilhei várias vezes, e não li em lado nenhum, não tenho
provas nenhumas, mas tenho quase 100% de certeza que em todo o processo de gravidez, todo o processo de parto e pós-parto, o homem não tem uma criança, um bebê a nascer cá dentro, mas também tem alterações hormonais. E aquilo que certamente aconteceu com o Gonçalo e que comigo também aconteceu é que essas alterações hormonais também afetam, acabam por afetar na libido, na vontade, e esta entrega ou aquele sentido de responsabilidade por este novo ser que está aqui, que para nós é tão mais novo do que para a mãe, porque a mãe já esteve ali em conexão 9 meses de uma outra forma mais interna, não é? Mais visceral. Para o pai é ali que está aquele primeiro momento de conexão física. E para mim não acho que seja nada estranho para um pai entregue não ter vontade de imediato, não é? Sim. E eu senti isso também, e não foi de todo estranho sentir a Márcia também sem vontade nestes primeiros meses, e nunca houve nenhum momento em que nós sentíssemos pressão um do outro, e acho que foi tudo muito natural. E indo agora para esta questão de ser melhor ou mais valorizado, acho que é precisamente isso, é mais valorizado agora porque não é tão banal, não é tão olha, Sim, tão espontâneo, e como não é tão espontâneo, acaba por ser mais valorizado e acaba por ser mais aproveitado, usufruído, o que acaba também por criar aquela experiência de quando há vontade, a vontade ainda é mais fogosa. Sim. Pelo menos eu sinto isso um bocado. Sim, também sinto isso. Mas estava aqui a falar agora precisamente sobre as diferentes formas como a mulher ou o homem sentem, porque imagina, depois há muitos mitos ou muitos medos, e por isso é que eu gosto muito de trabalhar este tema com os casais, que é, eu tenho que perceber, e por isso é tão importante eles falarem entre eles, não é? Eu tenho que perceber como é que o homem se sente e a mulher se sente, porque imagina, eu já tive um homem a dizer-me: eu jamais conseguia ter relações sexuais tipo ali em trabalho de parto, o quê? Tipo, do género, vou magoar o bebê, não consigo pensar que... Ou seja, não é? Depois começam a ficar racionais, faz parte, não é? Mas imagina... Eu conheço homens que dizem que não conseguiram durante todo o processo de gravidez. Sim, exato. Então, portanto, durante 9 meses não houve porque eles não conseguiram. Sim. E depois imagina, para a maior parte dos homens, não é? Não quero generalizar, não é? Porque depois temos assim... mas, para a maioria, a sexualidade é o ato sexual. Não, é difícil para eles perceber que, mesmo que não hajam relações sexuais, pode haver intimidade, não é? Pode haver esta conexão. E às vezes, lá está, esta falta de comunicação, porque a mulher sente que o homem não a valoriza, não a vê, e o homem sente que também não é visto porque a mulher não quer ter relações sexuais. Ou seja, depois é aqui, não é? Há muitos atritos, mas é isso, é perceber muito bem aqui a perspectiva do homem, a perspectiva da mulher, o que é que cada um sente, e falar. E é engraçado que eu falava imenso sobre este tema enquanto estava a tirar a especialidade, precisamente porque foi um tema, quer dizer, não é? Toda a minha história, o que eu queria era atrair uma relação saudável e que os nossos filhos, não é, da minha futura relação, viessem numa bolha de amor, não é? Ou seja, eu no fundo queria materializar tudo aquilo que eu nunca tinha tido. E o facto de, trabalhei imenso estes temas e adorava estes temas e era mesmo uma entrega a estes temas e ainda adoro, mas o que eu sinto é que depois da minha realidade eu estava a sentir dificuldades em fazer comigo aquilo que eu ensinava aos outros, não é? Do género, como assim? Porquê? Mas depois tive que perceber, não é? Quer dizer, eu estava a ter uma relação, era tudo muito recente, não é? Como é que... Ou seja, era muito fácil a conexão perder-se.
enfim, porque nós conhecemos-nos na gravidez e no pós-parto, como assim? Então, sinto que agora nós fizemos assim um trabalho incrível, mas é quase como se eu tivesse tipo postulado do género, quem sou eu para estar a falar sobre este tema se eu própria não estou a conseguir resolver? Estão a ver? Agora, como sinto que já estou estável, já percebi como é que funciona esta cena na prática, então agora sinto que quero começar a falar sobre isso de novo, porque eu acho que é mesmo um tema muito, muito profundo e que no fundo lá está. O parto é sexualidade, não é? A forma como nós fazemos um filho é sexualidade, o parto é sexualidade, a amamentação, tudo é sexualidade, não é? Então sinto que é mesmo um tema que temos que vir desmistificar e falar cada vez mais sobre ele. E olha que falaste há pouco e acho que também é importante frisar, normalmente está associado ao homem esta questão de não sentir, não conhecer a sexualidade fora do ato, mas eu pessoalmente já tive relacionamento em que a mulher não sabia o que era a sexualidade sem ser no ato. Pois, também existe, sim. E isto acontece. Existe certamente que não era a única mulher no mundo que tem esta visão. Portanto, é realmente um tema muito importante de se falar, de se debater e de ser posto cá fora, porque é geral, é cultural, e ainda há muita gente bloqueada nesse sentido. Sem dúvida, sim. E isso só prova o quanto é assim quando a conversa da sexualidade ainda é tabu. Não é? Sim, mas repara... E o sexo é às escuras. Sim, mas repara, o que eu sinto é que se eu não tivesse trabalhado isso, eu era essa mulher, não é? Do género. Eu não conseguia ter relações sexuais, sem ser às escuras. Okay. Jamais. Mas isso foi até uma determinada fase da minha vida. Tipo, depois, a partir do momento em que eu percebi que não podia ser assim, alguma coisa não estava bem, pronto, desbloqueou tudo, mas as mulheres que chegam a esse lugar é porque não conseguiram, não é? Não olhar para as suas histórias. Por isso, se alguma mulher nos estiver a ouvir, não é? Convido mesmo a trabalhar esse tema da sexualidade, porque é mesmo muito importante, desbloqueia muita coisa, a energia da criatividade, energia da própria vida, não é? Do próprio prazer da vida, da felicidade. Então... Sim. Curioso. Até porque eu também, tu estavas a falar disso, eu lembro-me que tenho uma mulher que eu conheço que ela, uma vez estávamos em conversa em grupo e ela disse: eu sou muito sexual, meu marido às vezes até tipo, ei, calma, já chega, e eu tenho mesmo esta necessidade. E por acaso ela já tinha sido mãe. Eu na altura não estava nem para aí virada, mas curioso lhe perguntar sabes, desde quando, como é que foi o pós-parto, como é que foi isto, porque acho que são temas que depois de nós passarmos também por essa experiência, e eu na altura também estava com uma história a curar este meu lado de sexo e sexualidade, e lembro-me de olhar para ela e pensar: como assim? Tipo, sério? Há mulheres assim? E isso ser estranho para mim, mexer comigo, e depois começar a perceber que isto faz parte de nós. Então, também trabalhar esse lado, também trabalhar isso antes, eu acho e acredito que faz muito sentido depois quando chegamos a um momento desta transformação, que gerar vida e parir é uma grande transformação. E aquilo que eu sinto também, se calhar partilhas um bocado, que é, se isto não tivesse acontecido antes, certamente teria acontecido depois de uma outra forma, numa outra história, de um novo lugar. Então, para mim foi muito importante tê-lo feito antes, e eu lembro de sempre também desejar ser mãe, e eu gostava de ter sido mãe mais cedo, mas hoje eu percebo porque é que não fui. Porque não tinha sido assim, as coisas não tinham sido nem o mindset do meu corpo versus a minha sexualidade, nem o mindset das minhas relações e da forma de como educar uma criança. Então, se antes eu me lamentava por ter não sido mãe,
fui mãe pela primeira vez aos 29 anos. A minha ideia é tipo, com 29 anos na minha cabeça, eu já devia ter 3 ou 4 filhos. E então hoje eu percebo que não poderia ter sido assim, meu Deus, coitadas das crianças tivessem nascido nessa altura. Não. E trabalhar esta história antes de passarmos depois por experiências que podem levar-nos a isso, nós também estamos a viver, não estamos a viver, temos umas pessoas conhecidas que estão neste processo de separação deste pós-parto porque isto não foi trabalhado anteriormente e porque só agora, após uns meses de relação, é que ela está a perceber tudo aquilo que fez que poderia ter feito diferente e que na altura, mesmo por mais conselhos que tentássemos dar, não chegaram lá, porque não estava aberta para isso. E eu acho que é isto que acontece, quando nós não trabalhamos antes, vem esse processo de pós-parto, de tudo isso, e as coisas vêm ao de cima. Então, ou mudas e transformas-te num momento, ou mudas e transformas-te noutro momento. E está sempre tudo certo, porque acredito que as coisas acontecem sempre nos momentos certos. Na minha história, na nossa história, nós agradecemos muitas vezes por tudo aquilo que nós aprendemos ter sido nas anteriores relações, nas anteriores fases da nossa vida, porque certamente não seríamos o casal que somos, nem os pais que somos, se isso não tivesse acontecido. Sim. Não é que não continuemos a aprender, não é? Mas... Claro. Somos sempre a aprender. Aprendemos toda a vida até à morte, não é? Mas é interessante estás a falar sobre isso, porque eu ia precisamente fazer aqui uma partilha e pensei, não sei se está bem no contexto, mas agora está. Então estamos assim conectadas. Estamos alinhadas. Ia dizer que depois é preciso... Imagina, eu não digo que no início sempre foi assim, eu sinto que no início precisei estar um bocadinho ali na energia talvez da criança ferida, talvez ali um bocadinho a roçar a vitimização, porque eu pensava, bolas, mas porque é que eu tenho que ir atrás? Porque é que ele não repara que alguma coisa tem que mudar, não é? Do género a esperar que fosse o outro. Mas efetivamente o que eu tive que perceber depois, e eu precisei de primeiro ir à minha criança interior e estar ali um bocadinho a chorar nela e vê-la, para depois sair de lá e perceber que bolas, eu realmente já fiz um trabalho mais profundo de desenvolvimento pessoal e ele está no trabalho dele, não é? E ele não é aquela pessoa que está estagnada, ele efetivamente quer caminhar comigo, não é? Uma coisa é, tu caminhas e a outra pessoa está lá atrás. Não, mas ele efetivamente quer caminhar comigo lado a lado. E eu pensei, mas porquê é que eu estou a exigir uma coisa dele que ele se calhar nem sabe que precisa, não é? Porque para ele está tudo bem. Eu é que não sei lidar com a estagnação, não é? Para ele está tudo bem, para ele é só, não, faz parte do processo, estamos cansados, não é? Faz parte do pós-parto, é só uma fase. E eu estou sempre a chocalhá-lo, do género, não é só uma fase, não é suposto estarmos assim estagnados, do género, vamos lá. Então comecei a tentar não culpá-lo, nem colocar-lhe tipo peso em cima e pensar, ok, o que é que eu realmente quero? Quero fazer isto. Então, o que é que eu posso fazer para ajudá-lo e para ajudar a relação, não é? Então, no fundo, foi aqui um bocadinho trabalhar nisso, trabalhar no dizer-lhe que, olha, a intimidade não é só o ato sexual, é muito mais do que isso. Então, no fundo, eu estava sempre aqui a mostrar-lhe qual era o caminho e, efetivamente, vi que ele queria isso, ele queria tentar perceber, ou seja... Na cabeça dele ainda é confuso perceber, porque ele não é, vem assim num registro também diferente, mas só o facto de tu veres que ele efetivamente ele quer fazer diferente, ele quer tentar perceber isso de outra forma, já é meio caminho andado para tu perceberes, ok, pode não estar perfeito, mas ele quer, então bora lá, não é? É do género, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para manter esta relação, mesmo apesar dos desafios, não é? Porque não é não vejo que o outro está só ali passivo. Não, o outro quer mudar, só não está a saber como. Então, vamos lá tentar ajudar, não é? Então, depois as relações também são assim... Tem muitas nuances, não é? Então, às vezes, é preciso perceber qual de nós consegue ver as coisas de outra forma e ajudar o outro, não é? Não fazer o trabalho por ele, obviamente, mas depois também ajudar. É isso sempre que eu digo às mulheres, que é, vocês não podem esperar do outro aquilo que vocês querem se eles saberem, não é? O outro não adivinha aquilo que tu queres, então precisam mesmo de comunicar. Se tu queres ser abraçada, pede um abraço. Se tu queres que o outro te diga mais palavras carinhosas, então pedes. Mas às vezes é frustrante do género, mas eu não quero pedir, eu quero que ele adivinhe. Tipo, mas não adivinha, os homens não são assim. É difícil perceber isto, não é? Mas nem todos vão ser assim.
Yeah. Então, Eu acho que faz. É um processo e cada caso é um caso. E efetivamente, há momentos, imagina, chegou um ponto que nós pensámos que devíamos fazer terapia de casal. Não, se calhar devíamos fazer cada um terapia e. Olha, ok, se calhar vamos só alinhar e voltar a redirecionar-nos. E às vezes é isso que falta e nós pensamos que passa-se 30 por uma linha na cabeça do outro e se calhar só precisamos de, olha, vamos sentar-nos e nós fazemos muito isto. E como eu também tenho esta energia de mais proatividade, muitas vezes sou eu tipo, anda cá, vamos sentar-nos, vamos falar, vamos escrever, vamos alinhar-nos. sim. Porque é importante, tipo, ter direções, para além de, ok, agora somos pais e depois, de repente, já só estamos a falar das filhas. E quando nós começamos a ter os nossos dates, é tipo, vamos falar do quê agora que temos tanto Exato. silêncio Agora, tipo, e conseguimos ter uma conversa fluida, sem interrupções, vamos falar Sim, sobre o quê? E às vezes parece que é estranho. E a primeira vez que nós saímos sem a Yara foi no primeiro ano de aniversário dos dois, que fomos passear à Costa Vicentina e foi tipo, é bué estranho, vou ligar à minha mãe. Está tudo bem? Sim, ok. Ai, Parece que nem tem assunto. será que a menina está bem? Ai, ok, vamos falar de outro assunto. Parece que não tem assunto. Mas é isso, olha, sabe, um exercício muito simples e poderoso é ficarmos tipo 5 minutos a olhar, não é, um para o outro, ou se não 5 minutos for demais, nem que seja uma música que ambos gostam, e estar ali a olhar e depois cada um partilhar o que sentiu. Isso é um exercício muito poderoso de conexão, não é? E eu acho que no fundo, quando tu te permites ver e ser visto, tu sentes e compreendes que é pá, sim, é para continuar. É para continuar, nós só precisamos aqui de alinhar algumas Exato. coisas. Eu ia já entrar nessa parte, que é então dicas que tu possas dar, práticas para fazer. Quiser deste agora o do olhar, tirar às vezes, pode não ser todos os dias, pode ser uma vez por semana, pode ser só, olha, vamos só olhar, vamos só encontrar algo de ainda mais maravilhoso na outra pessoa, hein? O que é que hoje encontras ainda mais maravilhoso em mim? Estar nesta contemplação. Sim. Eu gosto, o Joe detesta dançar, né? Eu adoro dançar, então eu gosto muito de chegar ao pé dele e tipo, vamos dançar. Ok, mas depois isso torna-se num momento divertido, porque eu rio porque ele é um pé de chumbo e depois ele ri-se porque é um pé de chumbo e isso é divertido e tira-nos também daquela seriedade. Então, esse para nós, às vezes eu sinto que precisamos de bora dançar e ponho uma música que ele detesta, que é para ser ainda melhor. E pronto, e volta e meia fazemos aqueles jogos de fazer perguntas. Sim, mas o que é que tu... Mas era isso que eu ia dizer, que é, depois nem todas as mulheres vão ter a coragem para desafiar, porque pensam assim, estou a ser ridícula e ele vai se sentir mal, e é uma espécie de proteção do género, não vou fazê-lo passar por isso. Então, a minha sugestão era precisamente esses jogos, em que há perguntas, desafios. Eu partilhei, até foi naquela palestra, Parental Talks, a caixinha dos desafios, imaginem, porem lá, o que cada um gosta de fazer, pôr na caixinha e depois, sei lá, uma vez por semana, já 2 em 2 semanas, enfim, mas uma vez por semana era fantástico, é cada um tirar um papel e fazer isso que o outro gosta. Pronto, pelo menos assim fazem coisas que um e o outro gosta. Mas obviamente que, pronto, o ideal era ainda na gravidez, ou mesmo numa pré-conceição, mas pronto, na gravidez ou pós-parto é indiferente, é ter a consciência de que é isso, eu preciso trabalhar em mim, tu precisas trabalhar em ti e precisamos trabalhar um no outro, porque há a relação comigo, há a relação com o outro e há depois a relação a dois e com os filhos. Então é muito isso, é fazer um trabalho interno de alinhamento em nós próprios e no outro, e depois em casal, mas é nos gestos simples do dia a dia que depois a conexão se vai restabelecendo, que é o bom dia, o boa noite, o como é que te sentes, e depois perceber muito bem a linguagem do amor do outro. É muito importante. A minha linguagem do amor é completamente diferente da do meu marido. E está tudo certo, não é? Está tudo certo, porque eu não posso exigir que ele me faça determinada coisa se eu também não fizer. É injusto, não é? Então, se eu quero que o outro veja a forma como eu gosto de receber, eu também tenho que ver a forma como o outro gosta, não é? E mesmo na comunicação, sabes que nós também começámos a perceber isso. Eu adoro falar e comunicar assim. O Diogo gosta muito de escrever. Para mim é uma seca escrever.
Eu acho que ainda não escrevi um livro porque eu acho uma seca escrever. Agora já tenho, se calhar, o dito e aquilo já vai. Sim, exato, é isso. Escreve. Mas falas. há momentos em que nós conversamos e depois eu sinto que ainda falta mais qualquer coisa que ele queria dizer, mas que não conseguiu, e eu vou voltar a pegar nisso por mensagens. Isso já aconteceu, não é? Yeah. E ele consegue responder-me e passar o seu sentir muito melhor por mensagem. Então nós vamos assim jogando com isto, porque é comunicação versus a escrita, né? E há pessoas que gostam de gestos, há outras que gostam de abraços, há outras que gostam, sei lá, de ofertas. Nem é tanto o gostar, é mais fácil de expressar, de né? expressar A nível de ou comunicação. de pôr cá fora. Para mim é mais fácil por escrita, por algum motivo. E muitas vezes também vejo isso, que é eu tento falar com ele e ele não reage, ou eu tento falar com ele e ele parece que não me diz nada, eu estou para ali a falar sozinha. E eu pergunto sempre, olha, mas tipo, imagina, ele gosta de falar normalmente ou gosta mais de escrever? Ele gosta muito de escrever mensagens. Então experimenta puxar esse assunto numa troca de mensagens. E eu tipo, ok. E isto pode fazer diferença numa comunicação, porque nem todos têm a vontade para dizer olhos nos olhos que, olha, isto está mal assim, precisamos de mudar. Ou isto aconteceu, o que é que se passou? Mas se calhar se a outra pessoa se sente confortável a escrever, que é tipo, olha, aconteceu porque isto. E às vezes, frente a frente não me diz, e então nós, ok. Sim. Ok. E isto também é uma forma de ver o outro e de partilhar esta empatia, esta compreensão. Sim, eu ia dizer precisamente isso. Precisamos de ser mais empáticos e compreensivos, primeiro connosco próprios, não é? E depois com o outro. Mas eu acho que nós caímos muito na tentação de competirmos em vez de cooperarmos. Porquê? Porque a maior parte dos casais, em vez de estar no lugar de adultos, está no lugar da criança. Os casais que estão sempre a discutir são crianças, não são adultos. São mesmo crianças que estão sempre a discutir. Porquê? Porque os egos estão sempre ali. Há sempre alguma coisa que é ativada. E quando não nos permitimos sentar, comunicar, espera aí, não, isto não é suposto. Quer dizer, obviamente que tem que haver discussão, não é? Um casal não vai nunca discutir. Claro. Mas se isto está sempre constantemente a acontecer e se eu internamente sinto que alguma coisa, sinto-me desconectada, sinto ali qualquer coisa, é preciso sentar e comunicar, sem dúvida. E é preciso perceber como é que eu comunico e como é que o outro comunica. Não é? E se eu quero compreensão e empatia, também tenho que dar ao outro, não posso só exigir, também tenho que dar, não é? Exato. Então é muito isso, por daí a importância do autoconhecimento, não é? Da terapia, para também perceber que a maior parte das vezes estamos só no ego, não é? A exigir coisas e não sabemos a parte do outro. Sim, e isto no nosso tema também tem tudo a ver, porque depois com filhos... Sim, é precisamente por isso. Em casal e num pós-parto, e depois quando há mais filhos, as coisas distorcem-se todas e é mesmo importante ter Sim, a ideia era precisamente base, nessa né? fase, é mais importante. Quando nós estamos ali a discutir e muitas vezes é porque eu fiz isto e tu não fizeste, porque eu fiz mais, tu fizeste menos. Enfim, não estão a ser uma equipa, não estão a cooperar, estão a competir. Para quê? Não é? Estamos a competir para quê? Para ver quem é mais ou menos pai. E isso é uma coisa interessante na gravidez, que é o que é que tu esperas de mim enquanto mãe, o que é que eu espero de ti enquanto pai, o que é que tu esperas de ti enquanto pai, o que é que eu espero de mim enquanto mãe. Então aqui um bocadinho ajustar expectativas ainda na gravidez é super importante. Sim, eu acho que sim. E agora aqui neste tema, sexualidade no pós-parto, agendar, sim ou não? Agendar sim ou não? Olha... eu vou-te dizer uma coisa, eu diria que sim, no sentido em que tu precisas de colocar na agenda, nem que seja, imagina, uma vez por semana, 2 em 2 semanas, uma vez por mês, que seja, não interessa. O que interessa é que te comprometas a colocar na agenda e que faças alguma coisa. Pode não ser o ato sexual em si, pode ser, sei lá, uma festa, uma surpresa qualquer, pode ser uma escapadinha, pode ser qualquer coisa. Mas é interessante essa pergunta, porque é fundamental tu agendares. Porquê? Eu e o meu marido combinámos que em cada mês, cada um fazia uma surpresa ao outro. Mas entretanto, o primeiro mês, que era eu, no dia em que podíamos, a babysitter tinha que sair mais cedo. E eu não acredito que no único dia que podíamos, não é porque ele estava livre, a babysitter vai sair mais cedo.
Entretanto, eu tinha apontado nesse dia, mas eu não apontei no mês a seguir. Conclusão? Não aconteceu. Não aconteceu e até hoje, pá, e agora já falámos e já dissemos, pá, chega, vamos ter mesmo que... Porquê? Porque podemos cair nas rotinas, no cansaço do dia-a-dia e depois no nosso caso ele não está muitas vezes... mesmo muito fácil, não é? Não, sim, e é muito fácil, não é por mal, não é? De repente eu penso assim, já passaram 3 meses e ainda não fizemos este jogo que combinámos, não é? Do tipo, porquê? Porque nos esquecemos, porque o dia-a-dia passa e tu esqueces. Então, quando eu digo agendar, não é naquela cena pesada de, espera, vou ter que fazer isto. Hoje é dia. Não, mas é do género, ok, este mês sou eu a fazer aqui, ou esta semana é a minha vez de surpreender. Tipo numa cena de diversão, estão a ver? E numa cena de vamos colocar-nos na agenda, porque nós efetivamente somos importantes. Então é mais nesse sentido. Sim. Boa. Sim. Isso é uma boa dica. E gostei da parte da surpresa. Sim, não, eu acho que é... Porque depois tu ficas naquela cena de não, este mês é ele a fazer surpresa. Onde é que será que vamos? O que é que será que vamos fazer? Não. Então, e mesmo imagina que és tu a fazer uma surpresa, sei lá, apetece-te comprar uma lingerie nova e surpreender e depois se calhar chega ao momento e não acontece nada porque começam a rir, porque, enfim. Então, no fundo, é aqui um bocadinho de diversão, porque eu acho que a diversão faz mesmo muita falta. Tu rires, divertires, é um bocadinho tu também ires de encontro àquela fase em que é como se fossem 2 adolescentes a namorar, sabes? Estão ali a conhecer. Então é muito engraçado, sim. Lembrarmos sempre disso. E é curioso, nós aqui há tempos fomos também dar um passeio. Nós agora temos, pelo menos uma vez por mês, nós temos lá uma caixinha com os papéis de sítios onde vamos em família e tiramos e vamos. E nesse sítio estava lá um casal, já se calhar 50, e eu olhei para eles e pensei, isto é recente. Porque, sabes, aquela energia de toca aqui, abraça ali, aquele sorriso, o brilho no olhar, e a lembrar, e o insight que eu trouxe é, uau, é isto que eu quero trazer para a minha relação, tipo, constantemente, que é as pessoas olharem para nós e é, uau, olha, é recente, ou estão tão conectados, e às vezes perde-se. Sim, é verdade. Mas é engraçado que eu senti isso com uma amiga que eu já conheço há algum tempo, mas eles são mais velhos e já têm 3 filhos adolescentes. Mas eu olhei para eles no meu casamento e eu pensei assim, uau, eles parece que acabaram de se conhecer agora e estão a namorar. Porquê? Porque eles fizeram terapia, não é? De casal. Então, eles estavam numa energia bué de namoro. E isso é mesmo muito interessante. Pá, e foi mesmo também inspirador, do género, pá, eles realmente trabalharam tanto na relação que estão mesmo numa energia de namoro. Parecem 2 namorados, ainda para mais foram sem filhos, ainda foi mesmo giro. Sim, porque o que é certo é que nós, neste caminho de pós-parto, no início é tudo muito intenso, muito duro, muito pesado, mas se nós vamos lembrar-nos daqui a uns anos, quem vai continuar juntos, supostamente somos nós. Então nós também devemos ser o pilar fundamental e que as nossas filhas olhem para nós como isso. Sim, era isso que eu ia dizer, sim. Porque no fundo, nós somos a primeira escola do amor. Eu utilizava muito esta frase. Nós somos desse tempo, fizemos essa live, a primeira escola do amor. A primeira escola do amor, sim. E eu falava muito sobre isso, ainda falo hoje, mas já não estou focada, não é, nesse nome de a primeira escola do amor. Mas, efetivamente, nós somos a primeira escola do amor. As crianças absorvem tudo, elas observam. Então, elas observam a forma como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, não é? Então, a forma como nós queremos que as crianças se relacionem com o próprio corpo, com a sexualidade e num relacionamento, não é? Estamos em espelho, não é? Elas observam-nos e inspiram-se através de nós. Então isso é muito importante também. Se quisermos aqui uma boa razão para investirmos na relação e na forma como nos ligamos um ao outro, é mesmo esta, que exemplo é que eu quero dar aos meus filhos. Então é muito por aí. Boa, que grande conversa. Eu acho que temos aqui um bom sumo para depois também nos ouvirem nas redes sociais, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, podcast de Dois a Pais. Vamos partilhar depois a nossa conversa. Obrigada pelo teu testemunho, pelas tuas dicas e, efetivamente, eu acredito que nesta primeira escola do amor, acredito que o amor prevalece sempre e acredito que muitas vezes não é só sobre desistir, mas sobre persistir e conseguirmos encontrar um caminho que seja em amor
para ambos, para a família, e que certamente com todas estas dicas, com todas as outras mais dicas, nós conseguimos construir a nossa casa, né? a nossa família. Então, olha, obrigada por partilhares também tudo que tão valioso foi para partilhar. Obrigada a quem passou por aqui, a quem está e a quem certamente vai ouvir. Então, nós vemos-nos no próximo episódio. Vamos estar aqui ao vivo na FNAC na última sexta-feira do mês de setembro. Por isso, até logo. Até lá. Tchau. Tchau. Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast. Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!